Pessoal, como vão lá? Boa noite a todos. Hoje vamos dar sequência àquele trabalho nosso sobre as sensações, porque é um conhecimento, são informações necessárias e fundamentais para a gente poder avançar um pouco mais, tá? Hoje a gente vai falar sobre a primitividade da sensação de extensão. A gente falou sobre qualidades primeiras, qualidades segundas. Então, vamos falar que as qualidades segundas, elas aparecem como dados objetivos. Conclui-se daí a objetividade das qualidades primárias, da extensão e do que com ela se relaciona. Pois as qualidades segundas se apresentam sempre com dados na extensão e no espaço. Vários pensadores, vários filósofos, sustentaram que a própria sensação de extensão não era primitiva e objetiva, mas construída e, em consequência, subjetiva. É o que chamamos de teoria genética da extensão. Então, nós temos a teoria geneticista, que foi proposta por vários pensadores, Hume, Spencer, Wundt, Lotz, Taine e Ribot. O que ela afirma? Essa teoria afirma que, como as sensações são inextensas, não têm extensão, a noção ou imagem de extensão é uma pura construção do espírito. Para explicar esta construção, imaginaram-se várias hipóteses, cuja principal, que é do Spencer, consiste em dizer que construímos a extensão considerando como simultâneas e coexistentes sensações que primitivamente são dadas apenas como sucessivas. Não sei se vocês já viram, mas aqui em Poços de Caldas, no Cinevogue, tinha uma maquininha que era uma série de desenhos, um atrás do outro, inúmeras coisas. E aí você ia girando uma manivela e dava aquela sensação de continuidade, de movimento. Negócio interessante aí, né? Facilita a compreensão disso aqui. A outra é a teoria nativista. O argumento geneticista anterior, ele não pode ser admitido, pois é certo que não tomamos o coexistente como sucessivo. Por quê? Porque senão toda sucessão rápida e constante deveria transformar-se em extensão. Portanto, convém dizer aí que a extensão é um dado primitivo, imediatamente percebido com as qualidades secundárias de cor e de resistência. Toda cor nos aparece como extensão. Toda sensação tátil é sensação de superfície, que é longitude e largura. Então, tem um pensador, o Sartre, ele falou em um livro, ele escreveu, e ele falava sobre o toque. Então, quando você vai fazer uma carícia em alguém, antes de você sentir o corpo da pessoa, a pele da pessoa, você percebe o próprio tato, a sua própria mão. E ele fala aquilo, você está com saudades de alguém, você quer abraçar alguém, você precisa ver aquela pessoa, E quando você chega realmente e abraça ela e você cola com aquela pessoa, você ela perde do seu campo de vista, do teu sentido visual. Então é necessário você afastar aquela pessoa para que você possa de novo continuar a ter no teu campo visual. Então a vontade de abraçar é aquele toque tátil de corpo, E quando você faz isso, você perde a pessoa do teu foco visual. Então isso aqui é interessante se pensar, Essas observações anteriores aí devem aplicar-se à sensação de profundidade, ou terceira dimensão do espaço, pois é o tato, por sua vez, sensível ao relevo, que constitui uma forma de profundidade. Os cegos, por exemplo, de nascença, logo após a operação que lhes restitui a vista, igualzinho às crianças, eles percebem imediatamente as coisas como exteriores. Mas é verdade que eles apreciam muito mal as distâncias. O cego operado, ele imagina as coisas como tangentes a seu olho. E as crianças, elas estendem as mãos para apanhar os objetos distantes
e fora do seu alcance. Quem aí já é pai ou trabalhou com criança, lidou com criança, já percebeu isso, né? A coisa está 2, 3 metros de distância, eles estendem a mãozinha para pegar. Então, isso significa que a percepção dos sensíveis comuns é submetida a uma elaboração progressiva, em que intervém a colaboração dos diversos sentidos interessados. É assim que a criança aperfeiçoa pouco a pouco a sua percepção de profundidade ou de distância. Então, ela tem que fazer um esforço para aprender os objetos afastados, né? Exercitando o tempo todo, sem parar, os movimentos de convergência binocular e de acomodação, que são as sensações sinestésicas que a gente falou. Chegando aqui, nós temos um probleminha que é a questão dos erros dos sentidos. Prestem bem atenção, que isso vai ser muito importante para nós quando formos trabalhar depois de percepção em nível avançado. As pessoas vão ter uma dificuldade de acreditar quando você explicar como é que funciona. Então, tem que entender bem. A questão dos erros dos sentidos, né? Esta questão se impõe naturalmente, depois do que a gente falou da intuição sensível, da impressão de que os sentidos não possam estar sujeitos a erro, uma vez que atingem diretamente seu objeto e reagem espontaneamente à excitação. Mas é comum falar, a gente escuta muito isso, que a experiência prova que os sentidos se enganam muitas vezes. E os céticos têm aqui o seu principal argumento. Existe então um problema, né? E a solução deste problema depende das seguintes observações. Isso aqui vocês têm que ter bem claro. Observação número 1. Não existe erro senão no juízo, que é o estado da mente quando afirma alguma coisa, né? Todo erro consiste em afirmar de um ser alguma coisa que não lhe convém. Então, não existe erro dos sentidos, já que o juízo é obra exclusiva da inteligência. Mas os sentidos podem induzir a erro a inteligência que emite o juízo. Isso pode acontecer. Então, aí vem a observação número 2. Os sentidos podem ser causas acidentais dos erros. O que é acidente aqui para nós? É aquilo que é, mas não é necessário que fosse. É acidental, por exemplo, ser magro, ser gordo, ter a barba branca, né? Não ter cabelo, ou ter muito cabelo. Isso não faz parte da essência. Tá? É o que acontece toda vez que eles não exercem sua atividade em condições normais. Como assim? Aí um exemplo bem prático. Quando o órgão sensorial é defeituoso, é o caso do daltonismo, né? Quando o meio sensível modifica a ação proveniente do objeto. O Sol parece girar em torno da Terra. A Lua parece pequena, que a gente sabe que é gigante, né? E também quando o objeto muda no momento exato da sensação, de tal forma que esta apreenda não a realidade sensível presente, mas uma realidade sensível que já desapareceu. Por exemplo, a luz das estrelas. A gente sabe que você chega ali fora e vê uma estrela gigante, né? Muitas vezes, se a gente fosse viajar em direção a essa luz, ia chegar um momento que você não iria encontrar nada, de repente não tem luz. Porque ela explodiu, talvez, num determinado tempo, e a luz dela está caminhando até nós. Então, muitas das luzes que nós vemos aí no céu, elas já não existem mais, elas já apagaram há muito tempo. Tá? Então, é um caso que encaixa aqui. Estas causas de erros, como se vê, são puramente acidentais. Por isso mesmo, os sentidos apreendem realmente o que é. O erro provém sempre quando a inteligência emite um juízo sem criticar e interpretar os dados sensíveis, confrontando-os uns com os outros. Aí que entra o nosso item número 1, que a gente fala que o homem é um ser racional. Então, nós temos que fazer uso da razão, realmente criticando, interpretando e comparando as coisas umas com as outras. Tá certo? Tudo tem que passar pelos sentidos, né? Dito isso, vamos falar sobre a percepção.
que é a percepção? É simplesmente o conhecimento de um objeto. Essa definição é exata, acrescentando que, por isto, a percepção se distingue da sensação, que é a apreensão de uma qualidade sensível. Pode-se, então, admitir essa observação sob a condição de não considerar que o objeto fosse construído a partir das sensações, como com elementos ou partes. Como nós falamos antes, toda sensação já é percepção de um objeto, e só o é por abstração da sensação pura. No processo cognitivo total, pode-se distinguir em partes as condições sensoriais da percepção, que são as sensações ou apreensões das qualidades sensíveis, e a apreensão do objeto como tal, que é a percepção. Então, sempre vai se falar, tem que ter uma sensibilidade maior, tem que ter uma percepção alta. A gente está vendo em profundidade como é que funciona isso. Dado sensorial e significado. Partindo dos fatos concretos da percepção, verifica-se que perceber é sempre apreender intuitivamente um todo organizado, de tal forma que a organização seja dada à intuição simultaneamente com seus materiais sensoriais. Temos que separar, então, dois aspectos em toda percepção: o aspecto material e o aspecto formal, que é o dado sensorial acrescido de uma significação, né? Temos que observar que a significação não é adicionada arbitrariamente ao dado sensorial, mas que se contém nele como qualidade essencial e, em consequência, a tomada de significação ou o ato de apreender ativamente o sentido de um dado sensorial é realmente constitutivo do ato perceptivo. Está meio confuso, vai clarear daqui a pouco, na próxima aula. Vamos falar sobre o juízo da exterioridade. Vamos falar sobre as teorias. Primeiro, as teorias genetistas. Essas observações anteriores permitirão compreender as doutrinas genetistas, porque elas afirmam que as sensações, únicos dados primitivos, são de natureza puramente subjetiva. E, por isso, não revelam ao sujeito senão suas próprias modificações. E, de forma alguma, os objetos reais e independentes dele. Então, essas doutrinas forçam-nos a nos perguntarmos como chegamos a perceber objetos no espaço a partir das puras sensações. As teorias propostas para resolver este problema, que não é de fato mais do que um falso problema, podem reduzir-se às de alucinação verdadeira e da inferência. Então, essa alucinação verdadeira, a gente vai ter que aprofundar um pouquinho mais nela depois, tá? Porque ela vai ser muito importante, principalmente para quem quer ser metafísico, espiritualista. Então, é óbvio que isso aqui vai agradar demais, principalmente o Alex, né? Porque como é que você pode ser espiritualista, pesquisar qualquer coisa de um outro mundo, do mundo de lá, se não for por teoria? Então, isso aqui vai facilitar muito entender. E essa teoria da alucinação verdadeira, ela é muito estudada em algumas doutrinas por aí. Então, a gente tem que aprofundar um pouquinho, tá? Para ter uma noção mais clara. Em virtude dessa teoria, ela foi defendida por Taine. As imagens têm uma natural tendência a tornar-se objetos, quer dizer, a se exteriorizar, como demonstra o fenômeno da alucinação. Apenas na alucinação, chegamos a reduzir as imagens objetos. O tato, por exemplo, lhe permite verificar que a vista é o objeto de uma alucinação ao me fazer ver uma pessoa que morreu há muito tempo, como se ela estivesse presente diante de mim. Então, quando eu toco, eu não consigo tocar, mas a pessoa afirma que vê e por aí vai, né? Enquanto que na percepção, essa redução não ocorre. Tá? A percepção constitui, então, uma alucinação verdadeira. Essa teoria, entretanto, ela é falaciosa,
Consiste em fazer concordar o que está em questão, afirmando que as imagens tendem a mudar-se em objetos. Essa transformação não é de fato possível, na maioria dos casos, a não ser que as imagens resultem de percepções anteriores de objetos. Não sendo assim, seria absolutamente inconcebível. Por outro lado, não se compreende na teoria de Stein como certas imagens se mudem em objetos, enquanto outras permaneçam imagens ou fenômenos subjetivos. Então, aqui na prática de estilos variados, modalidades variadas, vai acontecer muito de a gente poder enquadrar nessa ideia. Eu falei também na teoria da inferência. O objeto nesta concepção, isso aí foi proposto por um pensador chamado Wright, resultaria de um raciocínio efetuado a partir da sensação. O sujeito que sente, não encontrando em si a causa adequada da sensação, vai atribuir a uma causa exterior a ele. E, ao mesmo tempo, nele se formaria desta causa uma representação conforme a sensação experimentada. Então, várias doutrinas aí que a gente tem, digamos assim, no mercado já há bastante tempo, sem esse conhecimento aqui fica difícil aprofundar, né? Além disso, já que não temos nenhuma consciência de um tal raciocínio, essa teoria não se pode explicar por que nós objetivamos também os estados afetivos que a gente falou antes, cuja causa não descobrimos em nós, ela está fora de nós, né? Dito isso, temos que falar da intuição sensível. E o problema aqui, na realidade, é um pseudo-problema. Porque, na realidade, o problema do juízo de exterioridade ele é colocado em termos que fazem dele um pseudo-problema. Um problema ilusório. Não temos absolutamente que procurar como passamos de estados subjetivos a um objeto externo, porque não existe nenhuma passagem do interior para o exterior. O objeto é dado imediatamente ao conhecimento como uma realidade exterior. No sem inocente, vai ser exatamente isso que vai acontecer, né? Você tem de imediato uma certeza absoluta de uma coisa que você, teoricamente, ainda não experimentou através dos sentidos, né? É igualmente certo que a noção de estados subjetivos estudados por si mesmos, por reflexão sobre a consciência, é uma noção retardada, que escapa à criança e ao ignorante que conhece apenas as coisas. Realismo imediato. O erro que vicia as teorias genetistas, como todas as teorias idealistas, a gente vai analisar isso depois no estudo de crítica do conhecimento, a gente vai aprofundar um pouquinho. Consiste em crer que o objeto primeiro da percepção é a modificação do sujeito que sente ou que pensa. Neste caso, não conheceríamos realmente senão a nós mesmos. E o mundo exterior se tornaria um problema a resolver. De fato, conhecemos imediatamente as coisas, mas em nós e por sua representação, que é seu modo sensível. Imagem, né, ou material que vai ser ideia de serem apresentadas a nós. Gente, isso aqui é muito importante porque hoje, com esses fake news e com essa ideia de hologramas, a gente vai ter que aprofundar aqui, porque muita coisa. Isso aqui não está sendo atualizado para a situação atual, tá? Educação do sentido. A educação dos sentidos tem uma importância que se desconhece muitas vezes, como se a natureza não tivesse necessidade, aqui como ali, né, de ser ajudada e, por vezes, retificada. A educação da percepção consiste, antes de mais nada, em aperfeiçoar as percepções naturais, ou seja, aquelas que não dependem de nenhuma elaboração no seu exercício fundamental. Percepção das cores, nosso trabalhamento visual, né? Dos sons, dos odores, etc. Ainda foi dito um dia desses da academia, né? O medo cheira, né? Ou fede, para ser mais exato. Os sentidos podem adquirir, por um trabalho metodicamente conduzido, uma extrema sutileza. Nós verificamos isso no cego, como já foi dito, que, obrigado a recorrer constantemente ao tato, atinge no uso deste sentido
um grau fantástico de precisão. O músico apreende nos sons variações que escapam à pessoa comum. O pintor de quadros principalmente, né, ele tem uma percepção extraordinariamente clara das cores, até nas suas tonalidades mais ínfimas. Vemos, então, sem dificuldade, o interesse que existe em ter sentidos tão penetrantes e precisos quanto possível. Então, a gente falou do homem como um ser racional, agora como um homem dos sentidos, né, da percepção, da sensação, temos que ser extremamente aguçados também. Nossa ação sobre o mundo exterior, em grande parte, depende disso. Nossa própria vida intelectual pode beneficiar-se, porque ela vai se alimentar nesse mundo sensível, e podemos dizer que se está apto a conhecer melhor as coisas pelo espírito, quanto melhor a gente conseguir aprender pelos sentidos. Como foi colocado até no último vídeo, né? Não há nada no intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos. Para a gente adiantar e encerrar, que o nosso tempo está quase no osso aqui, vamos falar da cultura artística, de um modo geral. Trata-se aqui, antes de tudo, de ter atenção. Quer dizer, de fazer um uso ativo dos sentidos. Por isso, o cultivo das belas artes pode ser de real utilidade. Se é impossível cultivar todas, ao menos convém a gente se interessar por alguma entre elas, né? E não ficar indiferente a nenhuma. As artes fixam-se numa matéria sensível, sempre, e exigem uma grande sutileza da percepção dessa matéria. Ao mesmo tempo, obrigam a dissociar as sínteses objetivas, a fim de verificar um a um seus elementos. Muito frequentemente, os grandes artistas são aqueles que souberam retomar, por cima das sínteses convencionais, a pureza das sensações originais. Então, pessoal, ao dizermos que o homem é um ser racional, que a gente sempre comenta como item número 1, dá a impressão de que nós queremos reduzir o homem à razão apenas. Mas aqui já estamos insistindo em fazer um uso ativo dos sentidos. Por quê? Porque é através deles que podemos conhecer as coisas. Então, quanto maior a sua percepção tátil, sensorial, e a interpretação que a gente faz isso, melhor vai ser a nossa inteligência no final. Tá? Dito isso, eu posso acreditar que agora, se a gente utilizar uma definição que foi usada há poucos dias atrás, vai ficar muito mais fácil de entender. Nós falamos, por exemplo, sobre imaginação. E nós falamos, chama-se imaginação a faculdade de conservar, de reproduzir e de combinar as imagens das coisas sensíveis. O objeto da imaginação, então, é tudo aquilo que foi recebido pelos sentidos. Cores, formas, odores, sons, resistência, calor, peso, e por aí vai. Então, se nós desenvolvemos os nossos sentidos, temos uma precisão, uma exatidão maior neles, a nossa imaginação vai ser mais criativa também. Perceberam? E aí, pessoal, começou a fechar um pouco mais? Então, tá bom. Depois isso aqui vai estar disponível, né, para vocês darem uma olhadinha, se tiver alguma dúvida. Mas mesmo que não façam isso, se prestaram bastante atenção, a gente vai repetir várias coisas e colocar isso em situações bem práticas para nós. Então vai ficar bem fácil depois. Tá bom? Então, tá bom. Alguém quer fazer algum comentário? É um assunto que tem que falar muito a respeito, pelo menos para mim, eu acho bem complexo. Então eu acho que tem que falar muito e, igual o senhor acabou de falar, né? Exemplificar. Por causa do dia a dia, eu acho que fica bem mais fácil. A gente vai depois, no próximo momento, colocar em algumas situações aí mais práticas de vocês. Então, tem alguns exemplos que vão atingir muito algumas pessoas, né? Como eu falei anteriormente no caso do Alex aí, né? Mas mesmo assim, pessoas que estão pesquisando em algumas áreas aí, Rocha, Gilmar, Alfredo Eves, eu sei que vocês também pesquisam em algumas áreas, né?
Então, a gente vai conseguir achar uns exemplos assim para colocar, mas o básico aqui é bem isso mesmo que eu resumi no final, aperfeiçoando a percepção dos sentidos, né? Tendo uma percepção maior, isso vai melhorar a imaginação, vai melhorar uma série de coisas e, consequentemente, a gente vai poder ter mais clareza. E essa clareza é o conhecimento, né, das coisas. Tá? Pessoal, Oyasumi Nasai, Matashita, uma boa noite a todos, não bebam muito. Gente, cadê? Olha essa cara pelada. Rapaz, vai perder os pelos da cara. Sartre dizia isso, né? Eu não sei como o ser vivo pode permitir que os pelos lhe tomem conta da cara. Às vezes não dá tempo. Esperar acabar a quarentena. É.